diz que haverá uma voz de arcanjo, o arcanjo Miguel. A Bíblia só mostra um arcanjo, embora os teólogos entendam que existam outros, mas o arcanjo Miguel é o arcanjo que cuida de Israel. Quando o Senhor der o grito e avisar, estou indo buscar a minha noiva, é Miguel que vai dar um grito para que Israel todo acorde. E eles vão ouvir um toque de uma trombeta como se fosse um sonido de guerra. Haverá uma preparação no Oriente. Quando isso acontecer, instantaneamente milagres começam a acontecer pelo mundo. Primeiro, Paulo diz, os que morreram em Cristo, esses ressuscitam. Sairão de suas tumbas, não a olhos visíveis, não a olhos nus, como muitos de nós aprendemos na nossa infância. Não vai ver túmulos revirados, não vai ver túmulos quebrados, não. Porque essa visitação de Cristo será uma visita invisível. Ele virá como ladrão da noite. Lembra como a Bíblia diz? Que quando ele voltar, como ladrão da noite, ou seja, quando o ladrão vem, o dono da casa não sabe a que hora vem, por isso não fica percebido. Ele vem na surdina, sorrateiramente. A volta de Cristo está alienada a dois momentos. Na verdade, ele voltará em duas fases. Na primeira fase, ele vem de maneira silenciosa, misteriosa e invisível. Porque nesse dia ele vem como ladrão da noite. Já na sua segunda fase, que eu vou tentar chegar lá na frente depois, aí ele virá de maneira que todo o olho vai ver. E nessa segunda vez, ele vem comigo e com você do lado dele. Aleluia! Glória a Deus! Dada a palavra de ordem, o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e voz de arcanjos. Que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós, os que ficarmos vivos, seremos transformados e arrebatados seremos, e estaremos para sempre com o Senhor nos ares. Eu não sei se isso empolga ou enche o seu coração, mas eu me enche. Aleluia. Eu acredito nisso cegamente. E eu sei que hoje há uma linha do nosso movimento cristão que não crê mais no arrebatamento da igreja dessa maneira mística e misteriosa. Mas assim também foram nos dias de Noé. E quando Jesus fala da sua segunda volta, ele diz, assim como foi nos dias de Noé, será também na vinda do Filho do Homem. Porque na época de Noé nunca havia chovido na terra. Diga para o seu irmão, nunca havia chovido na terra. Se você ler o Gênesis, você vai ver que a terra era regada por um mormaço que subia da terra. Nunca havia chovido, portanto nunca havia tido nenhum relâmpago. Portanto nunca havia tido nenhum tipo de raio no céu. Por isso que quando Noé diz que o céu iria se abrir e águas iriam cair, o povo debochou dele. Por que você acha que uma arca tão grande, ninguém entrou com ele lá dentro, a não ser a família? Porque só a família acredita nas nossas loucuras, não é? Pois bem, assim como foram naqueles dias, serão nos nossos dias, eu creio. Muitas pessoas que não acreditam no arrebatamento da igreja, não acreditam no processo de purificação, de santidade, que não acreditam que essa história de roubar a Deus os impedirá de ir para o céu, que não acreditam que uma reunião como essa não é uma reunião para a gente ficar aqui somente olhando ou vendo o que o pastor tem para dar. Reunião evangélica, reunião de igreja, não é homens que reúnem para receber, pelo contrário, são homens e mulheres que se reúnem para dar. Aleluia! Aquilo que é dele. Glória a Você Deus! está tentando permanecer em silêncio numa reunião como essa. Aleluia! Com essa nós estamos aqui para dar a Ele gritos de glória. Glória a Deus! Aleluia! Temos que louvar a Ele porque temos saúde, temos que louvar a Ele porque temos esperança, temos que louvar a Ele porque pode despencar o mundo lá fora. A igreja não cai, ela só sobe. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Eu cresci dentro de uma igreja pequenina ouvindo mensagens como essa. Todos os dias alguém nos fazia lembrar que se as nossas vestes não estiverem purificadas, nós não veremos a face adorada dele. É verdade. Todos os dias alguém me dizia que eu tenho que levar um processo de santidade, porque para isso Jesus Cristo morreu. Aleluia! Essas coisas foram arrancadas de nós. Dia desses reuni com alguns pregadores do Brasil e dizia a eles, a nossa geração talvez seja a pior geração de pregadores que há. E eles começaram a falar, não Marcos, nós temos palavra, nós temos conhecimento, nós temos um sangue. Eu disse, exatamente, nós só não temos coragem mais. Falamos que o povo quer ouvir, mas não falamos mais o que eles precisam ouvir. É verdade. Falamos sobre prosperidade financeira, falamos sobre tudo, só não falamos para eles que qualquer dia desse a trombeta vai tocar e um monte de gente que pensa que vai, não vai. Aleluia! Que pensa que já está preparado, não está nem um pouquinho preparado. É verdade. E se as coisas são ruins do lado de lá do oceano, aqui é um pouquinho pior. Porque aqui você não vale pelo que você dá a Deus em glória, você vale pelo que você tem no bolso. E eu falo com conhecimento de causa. Eu estou falando aqui essa igreja, estou falando desse país, estou falando do espírito que permeia esse lugar, que acaba manipulando os homens, fechando a boca deles para não te falarem verdades.
verdades que desconcertam, que doem, mas que são necessárias, e sem elas você nunca verá a face de Deus. É muito triste saber que as pessoas que aqui dentro estão, nem todas elas verão a face do Mestre. É ruim, é desconfortável falar que se a trombeta tocada fosse hoje, muitos que dentro aqui estão, que são até dizimistas, que até ofertantes são, que até gostam de ir na igreja, jamais subirão conosco, porque estão aqui, mas não são daqui. Não tem ainda um coração contrito ou quebrantado, não sabem qual é o caminho para o qual foram chamados, e acham que são donos dos seus narizes, não aceitam conselhos de pastores. Aliás, a crise é tão brava que um homem de terno e gravata pregando não representa mais nada. As pessoas não têm mais confiança na palavra de profetas, de sacerdotes e de homens de Deus. Pois eu estou revoltado com Satanás, e se preciso for hoje, eu convido alguns aqui para entrarem na peleja comigo. Eu quero agarrar ele pelo chifre, colocar o focinho dele no chão e dizer a ele que não há escudo que impeça profetas de voltarem a falar a verdade. Aleluia! Igreja do arrebatamento e ponto final. Aleluia! Glória a Deus! Acreditando mais ou não, mas cedo ou mais tarde seremos surpreendidos. E para você que se Aleluia! esqueceu como vai ser, deixa eu te lembrar nessa pregação. Glória a Deus! Será um dia mais lindo e talvez o mais tumultuado de todo o planeta. Será tumultuado porque muitos carros estarão em movimento nas vicinais, nas avenidas, e crentes sinceros estarão no volante dirigindo eles. Não sei se de dia, se de tarde, de noite, porque a Bíblia Sagrada fala sobre a grande colheita desse dia. A Bíblia tenta explicar: estarão dois juntos em uma cama, um será tomado, o outro deixado. Serão dois juntos em uma moinha, um será tomado e o outro será deixado. A Bíblia explica que pode ser de dia, de madrugada, de noite, ou seja, porque dependendo do horário que o Senhor voltar, em alguns lugares do mundo será dia, em outros lugares será noite, em outros será madrugada por causa do fuso. A Bíblia diz que a evidência da volta dele é real, é iminente. Nesse dia, carros descontrolados perderão-se no meio das rodovias. Mães que estarão grávidas esperando seus rebentos vão perder a noção de como é a vida, porque simplesmente em pureza eles desaparecerão. Nesse dia haverá tanto tumulto e tanto caos na terra como jamais houve, porque famílias inteiras vão procurar aqueles que levaram uma vida um pouco mais regrada, aqueles a quem a igreja apontava o dedo dizendo: esses aí são fanáticos, são puritanos demais, esses aí são povo à parte dos nossos. Infelizmente não vão encontrar. Se fosse um dia como hoje, se fosse alguns momentos depois dessa pregação, muitos dos seus familiares que ficaram em casa não iriam mais te ver. Outros que aguardavam a ligação sua do Brasil não iriam mais poder te ouvir. E-mails que estariam sendo esperados não seriam mais repassados, porque ao toque da trombeta seremos arrastados dessa terra. A palavra arrebatamento significa ser tirado da terra com força. Aleluia! Nós não vamos dar a Deus um tempo. Deus é apaixonado tanto por você. E vivemos dias tão terríveis que no dia do arrebatamento Jesus não vai perder nenhum segundo, porque um segundo pode fazer a diferença entre a vida e a morte. Glória a Seremos Deus! tirados dessa terra com uma força tão Aleluia! grande. E quando você vê, você vai estar dando glória a Deus, não aqui numa igreja, mas de repente diante da face do próprio Deus. E quando você menos perceber, as suas vestes não serão mais como essas coloridas, serão vestes brancas, purificadas e lavadas no sangue do Cordeiro. Eu profetizo que esse dia é real, que ele vai acontecer. Reporto-me da minha infância, pastor Alexandre, que quando garoto da igreja falava-se tanto nisso que a gente dormia pensando nisso. Eu me lembro que um dia antes de dormir eu disse: Jesus, me mostra como vai ser o arrebatamento da igreja. Meu coração chacoalha aqui dentro, porque me faz lembrar. Eu tinha os meus 14 anos, era pequenino, morava numa casinha pequena, muita pobreza, mas a esperança de Deus na minha vida era muito grande. Naquela noite, dobrado meu joelhinho ali numa beliche onde eu dormia, eu falei: Senhor, fala comigo. E aquela noite eu tive talvez o sonho mais lindo de toda a minha vida. Eu vi a igreja onde eu habitava, mas era uma igreja menor. Era a mesma igreja, mas o espaço físico era menor. Uma igreja com 500 pessoas. Naquele dia eu vi essa igreja, mas com um número reduzido para 50 pessoas. E eu me lembro que de repente a igreja passou por um processo de um barulho forte. E o teto implodiu de dentro para fora. Raios de luz começaram a entrar. E eu comecei a ver pessoas subirem. Espíritos subirem. As pessoas transformavam-se em espíritos e subiam. E antes que eu perguntasse o que era aquilo, chegou a minha vez. Uma força